Por que não tá indo, gente? Bom dia, Lili. Hoje eu vou botar a apresentação de um outro dispositivo para não ficar agarrando aqui. Só mais um segundinho. Engraçado que eu tinha configurado tudo isso ontem. E hoje, desconfigurou. Só ver se vai aqui. Vai. Por que eu não vejo vocês? Tem alguma coisa aqui na minha... Ah, tá aqui. Acho que eu estava sem mostrar participante de vídeo desativado. Bom dia, Fran. Já tô com calor aqui. Oi? Eu já tô com calor. Coloquei blusa, tô tomando um cappuccino quente. E o Eu, calor. eu até tô com calorzinho, mas Olha ainda rola... isso! Mas tá gelado aqui. Aqui eu acho que é o calor da emoção. Bom, Fran é a primeira vez que está fazendo. Seja muito bem-vinda, Lili também, todas sejam muito bem-vindas. Espero que vocês alcancem os objetivos
desejados. Agora eu vou compartilhar para começarmos e aí eu vou ficar sem ver vocês, tá? Mas nada pessoal, é só para eu poder mostrar para vocês que eu fiz tão bonitinho, com tanta dedicação. Ontem eu passei a tarde toda montando a apresentação, só para ficar bem bonitinha. Ué, não... Digam-me, conseguem ver? Dá para ver sim. Beleza, olha só. Ontem eu estava passando a aula e eu não consegui ver se eu conseguia ver o chat. Se por acaso alguém escrever no chat e eu não der pelota, acho que eu posso abrir o chat, bate-papo, aqui do lado. Isso, bem bonitinho. Consegui. Aí é só avisar, tá? Mas eu acho que agora eu consigo ver de boa. Tudo certinho. Então vamos lá, mulheres. Olha, vocês são todas umas queridas. Muito obrigada pela presença, tá? Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. A gente está iniciando aqui mais do que uma mentoria, tá? É um espaço, um campo de transformação, porque não depende só de mim. Metade do trabalho é meu, metade do trabalho é individual de cada um de vocês. E nesse espaço, a gente vai ter uma escuta profunda para ajudar na reconexão com a nossa essência, tá? Então, fica tranquila que é um espaço seguro, intuitivo e principalmente leve, tá? Não importa se você acha que uma de nós aqui vai julgar alguma coisa, porque não vai. Até mesmo se julgar, vai ter que ficar quieto, porque eu não posso deixar isso passar, tá? Aqui dentro é um lugar seguro para todas que estão aqui. Ai. Então vamos, passa. Eu troquei o dispositivo para ele não travar e ele está travando. Ah, sejam todas muito bem-vindas, tá? A esse espaço de reconexão com a sua essência. É um espaço onde você vai reconhecer padrões que talvez não sejam nem seus, tá? E aos poucos você vai aprender a deixar esses padrões com gentileza, sem ranço, tá? O nosso objetivo hoje é começar a compreender como é que você viveu e como isso moldou a sua forma de se perceber. E como, né, através da prática, da presença, do amor, do acolhimento, né, é possível reprogramar tudo isso. Então a gente vai começar essa jornada de coração aberto, com o corpo presente e com a alma inteira aqui. Tá? O tema desse primeiro encontro serão 7 e mais um encontro de troca final, né, de devolutivas. Então, esse primeiro encontro, a gente vai falar de padrões e autenticidade. Primeiro, eu vou começar me apresentando, né? Todas aqui já me conhecem, mas é possível que não conheçam, assim, o meu lado profissional, a minha formação profissional. Então, eu sou bióloga de formação pela Universidade Federal do Estado. Estudei poluição, interação, né, da biologia com o mundo, né? Então, parti para o mestrado e doutorado em geoquímica ambiental, que eu quis ampliar isso para o planeta inteiro, ver como é que fazia, sendo que no doutorado, então, eu fui além, eu fui vendo a interação do planeta com o universo e planeta. Então, eu trabalhei com ciclos de 20 e 100 mil anos do nosso planeta. Só que isso não estava suficiente para mim, que sou uma pessoa muito curiosa. Acabou que, além disso,
eu vi que não estavam me sustentando. Aí eu comecei a, quer dizer, em paralelo, né, eu já praticava yoga. Só que aí, por estímulo do meu professor, ele falou: Renata, faz a formação. Então, assim, quando eu terminei o doutorado, eu já fazia formação de yoga por curiosidade, né, para ter uma prática mais aprimorada, só que acabou que eu senti que eu tinha que me aprofundar mais. Então, foi aí que, depois de alguns anos, eu fiz as minhas pós-graduações, né, pós-graduação de psicoterapia holística e integrativa, pós em constelação familiar, psicanálise integrativa, inteligência emocional, tudo isso numa, numa universidade reconhecida pelo MEC, e todas as pós que eu fiz, seja lato ou stricto sensu, foram em universidades, né, com conceito 5 no MEC. Então, assim, eu posso dizer que eu suei. Não foi pouco que eu estudei, eu suei para terminar, mas foi muito gostoso, né? E além dessas formações, tem os cursos livres, né? Com grande carga horária, com mentoria de vida, reiki, aromaterapia, e agora psicocibernética, que é o que faz o apanhado geral, né? De tudo que eu aprendi. Na verdade, a psicocibernética, vocês vão ver que é praticamente a aplicação da vida. É muito lindo isso. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, né? Hoje nós vamos ver 4 pilares. Só para vocês terem uma ideia de como funciona a linha de raciocínio desse processo terapêutico, dessa mentoria terapêutica. Não é apenas o que fazer, como fazer e o resultado, sabe? É uma coisa mais complexa que vocês vão achar que entenderam hoje, no próximo encontro vocês vão achar que entenderam um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. A cada encontro a gente vai aprofundar um pouco mais nas mesmas coisas. E vocês vão ver como é que o processo é lindo, tá? Então, o primeiro ponto é a sistêmica familiar. Dá para ver direitinho as letras? Eu acho que eu vacilei na cor da letra. Dá para ler? Chat? Porque eu não vejo ninguém. Se vocês estão fazendo aqui, eu não estou vendo nada. E dá para aumentar, dá para a gente ler, sim, dá para aumentar a tela. Oi? Eu vou Não fazer dá, isso em dá para todos os. aumentar. Isso, mas a gente também consegue aumentar, tá bom? Ah, tá. Tá. Esse eu vou deixar assim. Então, sempre que precisar, fala, Rê, não estou conseguindo enxergar. Eu aumento de boa, tá? Porque eu também, né, a gente sabe, depois dos 40, o olho já não está mais tão apurado assim. Mas vamos lá. Sistêmica familiar. Pode ser conhecido de parte de vocês, mas tem gente que não conhece muito. Então, eu quero hoje começar essa nossa jornada olhando para trás. Mas não é um olhar para trás como aquela galera saudosista que está presa ao passado, sabe? Mas usar um olhar de quem honra de onde veio, de quem honra a origem, para poder seguir em frente, sabe? De quem dá valor ao caminho que foi traçado e segue em frente. Porque, na verdade, é isso que a gente quer, né? A gente quer viver de forma leve. Então, é assim que a gente deve olhar para o passado, não com aquele peso, né? Aquela culpa, aquela peso, né? Digamos assim. Então, antes mesmo da gente ser quem é hoje, antes da gente fazer as nossas escolhas que a gente faz hoje, de forma consciente, a gente tem que ter em mente que a gente pertence. A gente faz parte de um sistema, de um grupo familiar, ancestral, vivo. E esse grupo, esse sistema, ele atua em diversas camadas na nossa existência, principalmente nas mais profundas, que a gente nem percebe no dia a dia. Tá? Esse sistema, ele carrega as histórias de cada pessoa pertencente a ele, carrega as dores, os traumas, as felicidades, os silêncios, os gritos, e muitas vezes não, olha, eu não conheço toda a história da humanidade, mas eu posso dizer que
a maioria absoluta, a gente é leal a essas histórias sem perceber, tá? Ai, pronto, vai começar. Me emociona falar, porque essa lealdade, ela vem de um amor maior, sabe? E que a gente não dimensiona. A gente acha que a gente entende, mas eu posso botar minha mão no fogo, minha cara à tapa, que eu nunca conheci alguém nessa vida que consiga, que tenha conseguido compreender a dimensão desse amor que há dentro desse sistema, tá? Então, é muito provável que em várias vezes, em vários momentos da sua vida, você tenha se sentido que está vivendo uma vida que parecia que não era tua, sabe? Você olha assim, você está vivendo a situação, e fala, caraca, por que que eu estou fazendo isso? Não tem nada a ver, mas continua fazendo. Porque você está repetindo o padrão de relacionamento, de escassez, de autossabotagem, sabe? Mesmo quando você tenta mudar alguma coisa, algo te puxa de volta para aquele lugar antigo, de volta para dentro do sistema, de volta para o conhecido, de volta para o confortável. Ah, Renan, confortável, mas é tão sofrido. Pois é, mas o sofrido, ainda assim, é mais confortável porque é conhecido. O conhecido, ele é mais confortável do que o desconhecido, tá? Então, isso é a lealdade invisível. Como é que eu posso ser feliz no casamento se minha mãe sofreu? Como é que eu posso ter sucesso financeiro se o meu pai, se meu avô foi pobre, se meu avô faliu? Como é que eu posso ter saúde se a minha avó sempre foi doente? Sabe? Como é que eu posso merecer amor se nem minha própria mãe me quis? Como é que eu posso? Como é que eu vou? Sabe? Como é que eu vou ser mais? Isso é uma traição. E se você é leal, você não trai, sabe? Esses vínculos, eles são inconscientes e faz a gente repetir todas as dores. E no nosso caso, principalmente as dores das mulheres, como forma de pertencimento. A gente repete as dores dos homens também, tá? Não é só mulheres. Mas a energia feminina é uma energia sem balela, assim, sabe? É uma energia sagrada. É uma energia de criação, uma energia criativa. E isso tem um poder de conexão muito grande. Então, o nosso inconsciente quer que a gente pertença. Pertencer é muito mais importante do que ser feliz. Porque se você não pertence, você fica sozinho. E se você está sozinho, você morre. Não é direto e reto na vida real, mas é assim que a nossa natureza se comporta. A criança interior, a criança que você foi lá atrás, entendeu que ela precisava seguir o padrão da família para ser aceita. E não há o que tire da cabeça, será? Então, daí é que eu vou introduzir um outro assunto. Mas eu não vou me aprofundar muito, porque, assim, não é o tópico dessa aula. Mas se você reconhece o que em mim não é meu, você também é capaz de devolver esse padrão com amor, sabe? Se libertar sem romper o pertencimento, sem o ranço, sabe? Sem o julgamento. O julgamento rompe o pertencimento, e isso a gente tem que ter muito forte em nossa mente. Ai, eu não julgo a minha mãe fez o que podia, minha mãe, ela entregou o que tinha, ela não podia fazer melhor, tudo bem. Mas se você olha para ela com pena, por exemplo, você está julgando. Se você olha para você pensando, ah, eu quero fazer diferente, você está julgando. E de alguma forma você mesmo está se colocando num lugar de não pertencimento. E aí vem aquilo tudo que eu falei antes. Autossabotagem, bloqueio, parará, 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 parará. E é isso que a gente não quer, sabe? Padrões de doença, padrões de pensamentos. E aí a gente vai começar a entrar num campo muito potente, que a ciência hoje também reconhece, a epigenética.
A epigenética, ela despertou o meu interesse. Meu amor, eu rodei você. Rodei. Ela despertou o meu interesse há mais de uma década atrás. Eu li essa palavra, fiquei apaixonada e comecei a ler. Só que naquela época a ciência não estava dando muita trela, né? Era tudo papo Haribo, paz e amor. Mas hoje já tem pesquisas mostrando que isso é real, tá? A epigenética, ela mostra pra gente que os traumas e os padrões emocionais, eles podem ser herdados biologicamente. Não é só o comportamento, não só na forma de comportamento. Ele traz como marcas, carimbos, registrados no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, na nossa bioquímica. Então, ele não é só psicológico, não é só emocional, ele é biológico também. Explicando rapidamente o que acontece, porque eu sou bióloga, eu gosto dessas coisas, né? É assim, tem todo um ambiente químico para o seu DNA se multiplicar, certo? E desenvolver células do mesmo tecido. Só que, se você muda esse ambiente químico, a forma como esse DNA se multiplica também muda. E se a forma como esse DNA se multiplica mudar, você vai ter características diferentes. E muitas vezes a forma como ele muda, né, essa situação química, esse ambiente químico, essa condição química, ela pode ser forte o suficiente para ser passada para as próximas gerações, fazendo com que essa nova forma de se multiplicar o DNA, ela não seja mais uma nova forma, e sim uma forma padrão, sabe? A grosso modo, muito por alto, é assim que funciona. Então, as nossas experiências, elas impactam sim a expressão dos nossos genes. Você vê muito em famílias, por exemplo, casos de todo mundo daquela família tem câncer de estômago, por exemplo. E você vai pesquisar, fala, não, é espiritual, não, é energético, não sei o quê. Às vezes pode ser muito simples, sabe? Um padrão de alimentação. É da família. Então, os avós se alimentam de uma forma que passa para os filhos, né, para os pais, que passam para os netos. Todo mundo bonitinho, todo mundo em harmonia, mas todos têm câncer de estômago. Isso não é assim, não é direto e reto, não é todo caso de câncer de estômago que é, né, vocês sabem do que eu estou falando, cada caso é um caso, mas padrão, tá? TDAH, autismo, tudo isso, vários desses casos têm a possibilidade de ser modulados só com as experiências, com a alimentação, por exemplo, por condições emocionais, estresse, mais estresse, menos estresse, tá? Então é isso, né? Os estudos, eles mostram que as dores emocionais, né, não elaboradas, elas podem passar por até 4 gerações. No papo Haribo diz que é 7, então vamos pegar uma média aí uns 5, 6 gerações. É só para não ficar de boas com nem só com a ciência, nem só com o papo mais empírico, né? Então, é como se o corpo carregasse uma memória emocional que molda a forma como a gente lida com o mundo e, com isso, a forma como a gente lida com a gente mesmo. E aí vem algo muito importante, que é a grande sacada. Tudo o que é herdado pode ser transformado. Não é aquele, eu herdei isso, vou morrer com isso, né? O pau que nasce torto morre torto. Não precisa ser assim. Quando você traz a sua consciência, aquilo que era inconsciente, você ganha um poder de escolha, tá? Tudo que você tira lá do fundo e traz para a luz, te traz força.
Você pode acolher a dor da sua linhagem, você herda a força de quem veio antes e você tem condição de escolher um novo caminho, tá? Essa é a base do nosso primeiro passo, reconhecer o que não é seu, para então devolver com amor, sem julgamento. Isso te liberta. Eu tô botando aspas porque, não é assim, ai, você não tá preso, não tá ancorado, sem drama, tá? Sem mimimi. Ela te liberta, você fica livre, sabe? Menos um problema, menos manhaca. Podemos pensar assim. Então, quando você tem consciência e age conscientemente, sabendo o que você está fazendo, você tem a possibilidade sim de ressignificar a herança indesejada. Você tem a possibilidade de olhar para aquela memória emocional e falar: caraca, aconteceu isso sim, mas eu não preciso sentir isso tudo. Foi muito menos do que eu senti na época. Tá? Então vamos fazer só pequeno um pequeno momento aqui, vão ter vários momentos, tá? Vocês podem escrever no papel, se quiser pode compartilhar no chat, tá? Fiquem à vontade. Mas fecha o olho agora, respira fundo. Mais uma vez, procurando se conectar com você mesmo, em silêncio. E responde a pergunta: qual o padrão que eu venho repetindo que talvez nem seja meu? Só sente. Se quiser responder com palavras, responde, mas só observa o que vem. Se você conseguir organizar em palavras, tudo bem, coloca no papel. Pode colocar no papel também as suas impressões, as suas sensações com essa pergunta, porque é nesse momento em que a gente inicia o processo de cura, tá? Se alguém quiser dividir no chat, fica à vontade, tá? Pode abrir os olhos. Você pode fazer todas as perguntas que eu fizer aqui, dividir com vocês, vocês podem fazer quando quiserem ao longo do dia. Vocês podem usar até como uma pergunta de direcionamento numa meditação, por exemplo, tá? Agora a gente passa para o segundo pilar. Segundo não, terceiro, né? Porque eu já passei pela epigenética, a neurobiologia. Então a gente, deixa eu aumentar aqui. Voilà. Então a gente já começou a olhar para todo o sistema da qual a gente veio, do qual a gente veio. Agora você vai olhar para o seu corpo, como ele aprendeu a sobreviver nesse sistema, tá? Porque a gente não é feito só de luz, a gente tem corpinho também, tá? Toda criança nasce com uma expectativa silenciosa e que nem sabe o que está esperando, mas ela quer ser amada, ela quer ser vista, quer ser acolhida como ela é, mas nem sempre isso acontece. Principalmente o ser acolhida como ela é, né? Porque, coitada da criança, ela passa o tempo inteiro sendo corrigida. Não come assim, come assado, fecha as pernas, não pula, não grita, vai dormir, não, vai tomar banho. O tempo inteiro sendo corrigida. Coitada, né? A gente cresce basicamente achando que a gente é um erro, né? Meu Deus, eu vim toda errada porque eu não pentei o cabelo direito, eu não me visto direito, eu não como direito, eu não ando direito, eu não falo direito, nada a gente faz direito, né? Mas essa é a nossa expectativa desde que nasce. Mas aí acontece muita, a partir daí acontece muita coisa, né? Na nossa consciência. Então é isso. Muitas vezes a gente até cresce em ambiente cheio de amor e presença, mas misturado com medo,
com silêncio, com ausência, até mesmo a violência, sabe? Física, verbal, emocional. E para sobreviver a isso, a gente, a gente teve que se adaptar. O corpo aprendeu a se adaptar. E essa adaptação, ela acontece sem a percepção da nossa consciência. Ela é automática, é primitiva. Já viu aqueles, muito bonitinho, aqueles cabritinhos? Tem uns mini cabritinhos lindos, fofíssimos, parece brinquedo aquilo. Vai estar lá, cabritinho, pulando, pulando, pulando. Se ele toma um susto, ele estica as perninhas e cai duro. Foi a forma como ele descobriu. A lagartixa, ela não pensa, vou cortar o meu rabo aqui e sair correndo, que o meu predador vai achar que eu sou o rabo. Não, o corpo dela simplesmente faz, tá? O nosso corpo, ele simplesmente vomita, desmaia, sabe? Respira. O nosso corpo aprendeu a sobreviver de forma automática. E para ele, a sobrevivência é muito mais importante do que a existência. Ele prefere que você viva uma vida, com perdão da palavra, uma vida de merda por mais tempo do que uma vida maravilhosa em um dia. Ele não está ligado em qualidade, ele está ligado em permanência, tá? E essa adaptação, né, essa forma de sobreviver, ela é comandada pelas estruturas mais antigas do cérebro, as mais primitivas. E dentre elas está o nosso cérebro reptiliano. Então, vocês vão escutar muitas vezes eu falando do reptiliano, tá? Então, quando o sistema percebe uma ameaça, e não importa se ela é simbólica ou se ela é real, simbólica, que eu digo assim, é quando você está ansioso, você pensa numa coisa ruim que vai acontecer e danou-se. Ele ativa um modo de sobrevivência, e aí, meu filho, você congela, né? Quando você congela, você se retrai, você se cala, você some. Você, quando entra num momento de fuga, você se arma, se defende, você agride, você explode. Quando você entra no sistema de fuga, você se distrai, se afasta, se vicia em movimento. Tá? O que eu tô coçando aqui na perna, não sei o que é. Hoje, acho que foi água gelada. Tá me coçando muito, tá? Não é um movimento de fuga. Mas, assim, quando você quer agradar, você tenta ser perfeitinha, indispensável, boazinha, faz tudo para todo mundo, né? Por quê? Porque você quer agradar. Esse é o seu modo de sobrevivência. Então, por mais que a gente ache que essas respostas são fraqueza, não são. São respostas inteligentíssimas. Porque é um mecanismo que o seu cérebro encontrou para proteger você. Entendeu? Você está sendo protegido pelo seu corpo. E essas foram as melhores formas que o seu corpo encontrou para não colapsar, para que você dure mais um dia, independente se esse dia vai ser bom ou não. Cruel, né? Pode ser um pouquinho, mas a natureza é sábia. Tão sábia que deu raciocínio pra gente. E por isso a gente está aqui hoje, tá? Para usar raciocínio. Aqui a gente está aprendendo como funciona a parte instintiva, sem raciocínio. Não foi instintivo, aspas, não foi pro instintivo, foi pro sem raciocínio. Mas a gente tem o raciocínio e vai usar ele, tá? Então, por segurança, o seu corpo está sempre esperando o pior. E aqui que entra a beleza da neurobiologia. A neurobiologia, a neurobiologia mostra que o nosso cérebro é plástico, ou seja, a gente pode mudar. Então, todas essas conexões neurais criadas na infância, ao longo da vida, elas não são sentenças. Elas podem ser suavizadas, reconstruídas, redesenhadas. Tudo isso se a gente praticar, tiver consciência e repetir. Tá? Mas não é aquela coisa, acordar de manhã e falar, eu sou merecedor, eu sou merecedora, eu sou merecedora, eu sou merecedora. Não são repetições vazias, tá? A gente vai ver tudo aqui como é que vai funcionar. Então, vamos lá. O sistema nervoso pode ser reeducado, a mente pode ser pacificada, a sensação de ameaça pode ser substituída por uma percepção interna de segurança. E com esses pequenos movimentos, com pausas, né, momentos para você trazer a presença, respirar, usar a consciência, respirar de forma consciente, se acolher. O acolhimento ele vem muito do consciente. Quando você olha para você,
olha para aquela situação, traz para a presença, fala, calma, Renata, calma. Tudo bem, você gritou, você vacilou, você acabou assustando seu filho sem querer, mas foi sem querer. Agora você acolhe, pensa e vamos reorganizar isso aqui dentro, sabe? Então a gente olha para o inconsciente e atua na consciência. A sua cura, ela não depende de mudar quem você é. Ela nasce justamente nesse momento em que você se acolhe antes de querer apagar. Porque quando você quer apagar, você está julgando. E, meu amor, foi o que eu falei lá no início. Julgou, pronto. Já rompeu tudo, tá? Então, quando a gente fala, conexão consigo mesmo, é isso. Você para de se julgar. Porque quando você se julga, você rompe com você mesma. Tá? Então, esse caminho, ele é real, possível e gentil. Ele começa com uma simples pergunta e lá vai a segunda bomba, tá? Respira fundo. Dá uma relaxada para poder perceber a resposta que vier, porque a resposta que você procura, ela não vem da mente consciente, ela vem do seu corpo, tá? Eu vou perguntar. O que meu corpo aprendeu a fazer para sobreviver? O que o seu corpo aprendeu a fazer para sobreviver dia após dia? Você pode sentir uma sensação esquisita boa, uma sensação esquisita ruim. Pode vir uma imagem. E se eu fosse você, eu anotava tudo o que vier a cada pergunta que eu faço. Porque eu vou repetir, porque a gente aprende na repetição, tá? É aqui que começa um autoconhecimento bem profundo, tá? Então aproveita a oportunidade. Aproveita o investimento que você fez. Aproveita as horas intermináveis de estudo que eu tive. E que ainda tenho. Só o tamanho do livrinho que eu estudo, tá? Esse é só um. Esse aqui é outro. Eu pareço uma biblioteca. Por quê? O ser humano é fascinante, a interação entre os humanos é fascinante. Não só entre os humanos e a natureza. Isso tudo é muito fascinante. Só que a gente começa a perceber esse fascínio olhando para dentro. Porque o universo está dentro da gente. O divino está dentro da gente. Mas isso a gente vai vendo ao longo do programa, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a construir uma nova referência interna, tá? Trazer uma sensação de segurança que não depende do externo. Ela nasce da sua reconexão com você mesma. E agora, a gente chega no meu bebê. Tudo ok até aqui, pessoal? Tudo, Show. Então, agora a gente já olhou para a origem familiar, já olhou para o corpo como campo de memória, sobrevivência. Então, a gente vai dar só mais um passo, que é olhar para a forma como você se vê, tá? A psicocibernética é um campo criado por um médico, o nome dele é Maxwell Maltz. Ele é fenomenal, o livro dele nem tá aqui, tá lá na sala. Ele é um médico que percebeu, olha só, ele é um cirurgião plástico, acho que ele ainda tá vivo, que percebeu que, mesmo depois de muitas cirurgias que ele fazia, que mudava completamente a aparência dos pacientes,
Muitos desses pacientes continuavam se sentindo feios, inadequados, pequenos, sabe, continuavam insatisfeitos. Então ele percebeu o quê? Que a verdadeira transformação não está no que a gente vê. O espelho, ele não mostra a nossa transformação. A transformação, ela vem no que está instalado no subconsciente. Então, você vê mulheres lindas, magérrimas, que se acham gordas. Mulheres gordas que se acham magérrimas. Você vê pessoas grosseiras que se acham uma lady. Você vê pessoas, como é que eu vou dizer? Pessoas medíocres se achando Einsteins. E por aí vai. Tudo é a forma como você se vê. E aqui é o nosso morango do amor da nossa mentoria, né? É a forma como você se vê. A psicocibernética, ela ensina como o cérebro funciona, né? O cérebro é um sistema de navegação, é um GPS. E o que é que orienta o GPS? É a sua autoimagem, que é diferente da autoestima, tá? É a sua autoimagem. Então, se você tem uma imagem interna de alguém limitado, de alguém medíocre, incapaz, não importa o quanto você se esforce, alguma coisa dentro de você vai te puxar para baixo, tá? Por quê? O seu cérebro, ele vai querer provar para você que você tá certa, sabe? É como se fosse um termostato emocional, sabe? Ar-condicionado, tá lá. A sala tá um calor danado. Você coloca o ar-condicionado, 17 graus. Aí vai chega no 17 graus. Abre porta, não sei o que, esquenta. Mas volta para 17 graus. É o termostato emocional. Tá? Você pode até alcançar algo novo, uma temperatura nova, um relacionamento melhor, uma nova fase profissional, uma sensação de leveza. Oh, que maravilha! É aquela viagem, né? Você faz aquela viagem, acha que esqueceu de tudo, mas se a sua autoimagem, o seu termostato, está programado para escassez, para dor, para o esforço, para o sofrimento, a sua temperatura vai voltar para esse ponto que é conhecido, sabe? Você pode estar em Paris, mas vai sofrer da mesma forma que se estivesse sei lá, em Balela Mirim da vida, né? Sempre tem alguma coisa mirim, né, no Brasil. Então você vai se sabotar, vai travar, vai recuar. Por isso que a gente diz, não adianta você, por exemplo, você tem um casamento ruim. Ai, vou largar desse marido porque ele isso, você larga. O próximo marido vai ser igual. Porque você não mudou o seu termostato, sabe? Ele vai continuar te levando para aquela desgraceira ali. Então o seu cérebro ele vai sempre procurar a coerência entre o que você vive e o que você acredita ser sobre você mesma, tá? É ele querendo o tempo inteiro te provar que você está certo. Então você tem que encontrar uma nova definição para ele poder concordar com essa nova definição. Então por isso que às vezes, mesmo com todo conhecimento, toda consciência, tudo continua se repetindo. Mas a parte boa é que a autoimagem ela pode ser reprogramada, recondicionada. Você pode ensinar a sua mente a um novo retrato de quem você é. Não assim, como eu falei, né, afirmações vazias, mas você tem que ter uma prática consistente, constante, uma prática coerente, com uma imaginação sentida. Por isso que muitas vezes eu falo assim, pode não vir palavras, sente, só sente, né? A autoimagem, ela é reprogramada com presença, intenção, não é só repetir de frente para o espelho, tá? E a psicocibernética, ela mostra como imaginar o corpo, como imaginar com o corpo, não só com a mente. Você tem que se visualizar vivendo a sua nova versão como se já fosse real, até que o cérebro comece a reconhecer essa imagem como possível mesmo, segura, familiar. Para então, dentro da segurança, ela vai te provar que aquilo existe e vai fazer você desenvolver novos comportamentos para que então você chegue naquele ponto. Tá? A mente, nesse ponto que antes resistia, ela passa a cooperar, porque ela entende que aquilo é seguro.
E é por isso que no final daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma indução, que é na indução que a gente vai começar a trabalhar de dentro para fora. Aqui o que eu estou falando para vocês é de fora para dentro. Eu estou trazendo conhecimento, eu estou trazendo informação para o córtex, mas a gente vai trabalhar o reptiliano também. Então, digamos assim, são duas linhas de frente para a gente ganhar essa guerra, digamos assim, tá? Para a gente criar essa nova rota, um novo mapa, um novo direcionamento que a psicocibernética nos dá a possibilidade. Então, vamos lá, mais uma pergunta? Respira fundo. Como é que você tem se enxergado por dentro? E vou fazer também uma segunda pergunta, que talvez ajude nessa primeira, tá? O que a sua autoimagem tem permitido ou impedido em sua vida? Fran, se você não tem a crença de que não pode realizar, não pode conquistar, pode estar linkado como você tem se enxergado por dentro. Eu, pessoalmente, passo por isso todo santo dia. Eu tenho uma pergunta pessoal minha, todo dia eu faço. Eu sei exatamente o que está sendo impedido em minha vida. Mas eu ainda tenho dúvidas como eu estou me enxergando por dentro. Então foi o que eu falei, vocês podem usar essas perguntas como direcionamento de meditação pessoal, tá? Só o fato de você estar aqui já é um sinal de que algo que está acontecendo em você já está pronto para ser rompido, tá? Algo já está pronto para ser devolvido com amor, com clareza, com honra e respeito. Você não precisa se tornar outra pessoa, você só precisa lembrar de quem você é, antes de todas essas camadas, máscaras e condicionamentos chegarem. Essa é a tal da reconexão interna, da reconexão à sua essência, né? E isso a gente começa a fazer agora. Agora não, já tem quase 1 hora, né? Já tem 50 minutos que a gente iniciou esse processo. Então aqui eu só integrando esses 4 pilares, né? A gente já percorreu os 4 pilares e agora eu vou te mostrar como tudo isso se conecta. Porque parece, né, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, mas tudo junto faz parte de uma dança linda e maravilhosa. Quando a gente olha para a sistêmica familiar, a gente começa a entender que muitos dos nossos padrões não nascem com a gente. Eles foram herdados, repetidos, sustentados por um amor incondicional e inconsciente. Daí vem a epigenética, que confirma que essas experiências familiares deixam marcas não só emocionais, mas físicas também, biológicas. O corpo registra, carrega, o corpo repete. Aí entra a neurobiologia, que mostra que para sobreviver a essas dores herdadas e vividas, o sistema nervoso cria novos caminhos de proteção. Cria caminhos de proteção. E são esses caminhos que moldam a nossa forma de pensar, sentir e agir,
mesmo quando já não faz mais sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum ter medo de cachorro aos 50 anos de idade, mas você ainda está naquele caminho. E aí vem o nosso morango do amor, a psicocibernética, que mostra que tudo isso na nossa mente cria uma imagem de quem a gente é. A nossa imagem é baseada na dor, no medo e nas limitações aprendidas. E essa imagem é o que limita a nossa existência, tá? Só que o grande, como é que chama? É turn point, não. Tem um nome específico que a pessoa dá muito em filme, que é tá viradinha assim, né? Um ponto de virada, né? É que você não precisa estar presa a isso, a essa limitação. Você não é o que te aconteceu. Você não é só a história da sua família. Você é consciência, é presença, é escolha. Quando você entende a origem, acolhe o corpo, reconhece o padrão e atualiza sua autoimagem, aí você está conectada, você se reconecta à sua essência. Porque você foi profundo o suficiente para abaixo de todas as camadas, sabe? E a partir dali que tudo se transforma. Esse ali é o reptiliano, tá? Então não é só de fora para dentro, de dentro para fora, são os dois. Aqui, nessa mentoria, é o espaço onde essa integração vai acontecer, tá? Aqui você vai viver todo o processo onde saber, sentir e praticar caminham juntos. Por isso que é importante você praticar todo dia. E agora eu vou explicar o que que é, tá? Você tem que ter corpo, mente e coração unidos para fazer uma nova rota. Em termos neurobiológicos, uma nova, uma nova sinapse, né? Só que as sinapses antigas, elas são muito mais fortes do que a sinapse nova. Sabe caminho de vaca? Que as vacas andando ali, que queima toda a grama e fica aquele caminho de terra. Aí você tira uma vaca do caminho, ela vai, tá aqui tá todo mundo junto, ela vai e volta. Só que se você tirar todo dia a vaca do caminho, vai começar a comer aquela terrinha. E comendo aquela terrinha, aquela graminha, faz um novo caminho. E a partir daí, então, em vez de vir por aqui, que seria o comportamento antigo, que você não quer ter mais, que você sabe que não é mais necessário, você vai para o novo, que é o que está mais condizente com a sua realidade atual, que é o que você precisa aprimorar para atingir os seus objetivos. Então, é assim que funciona. Dados práticos da mentoria, tá? Nós vamos fazer uma indução, que é tipo uma meditação. Para isso, eu vou pedir que vocês deixem as câmeras abertas para que eu possa observar o rosto de vocês, tá? Porque para mim é importante ver o momento em que vocês entram no estado em que eu preciso, tá? Eu preciso que vocês entrem em estado teta, porque no estado teta, a gente atinge o reptiliano, que é onde estão todas as crenças, é onde estão, todas eu não digo, mas muitas crenças, né, principalmente as da primeira infância e as herdadas, da ancestralidade, tá? E é ali que a gente vai trabalhar, é ali que é o trabalho de dentro para fora. Então, essa meditação, ela precisa ser feita todos os dias. Lógico, não deu, tudo bem, não deu, não deu, né? Mas se você repetir a indução todos os dias, de preferência no mesmo horário, de preferência já na cama antes de dormir, sabe? Faz tudo, escova dente, passa creme e, sei lá, namora, faz o que tem que fazer, tudo. Quando você estiver pronta para dormir, coloca o fone e faz a indução, tá? Ao longo da mentoria, vocês vão entender por quê. Vai ter o momento da saúde, vai ter o momento dos ciclos, né? Que eu vou falar de ciclo circadiano, septadiano, que vocês vão entender o porquê. Mas as orientações são essas, tá? Não deu para fazer de acordo com o orientado, não tem problema. Mas sempre que der, faça. Porque a excelência do resultado vem do seu empenho.
tá? Eu estou aqui empenhada em te ajudar e você em receber e atuar da forma como eu orientar. Então, a indução, todo dia, de preferência no mesmo horário, de preferência antes de dormir, exatamente antes de dormir, e de preferência, eh, dormir até umas 10, 10:30 da noite. Eu sei que em muitos casos isso é difícil. Não tem problema, tá? Vocês vão entender o porquê desses itens depois, mas não deu para seguir nenhum deles, não faça o melhor que você puder, tá? O importante é fazer sempre, todo dia, porque esse é um processo quântico também. Então, quanto mais pessoas estiverem engajadas no mesmo propósito, vocês estão aqui engajadas no propósito de mudança, certo? Há uma interação sinérgica entre vocês. Se alguém tiver um ponto de virada, pode ser que esse ponto de virada ajude o grupo ou ajude uma pessoa específica. Então, vamos no último grupo, o ponto de virada de uma pessoa coincidiu com o ponto de virada, o turning point da minha filha. Foi na mesma semana. E por acaso, na mesma semana que eu tive uma mini catarse. Então, assim, num grupo de 7 pessoas, 3 pessoas tiveram. Por isso que a troca é muito interessante, que às vezes você tá tendo um ponto de virada e não percebe. Com a troca é que você fala, ai, realmente aconteceu algo esquisito dessa forma, assim, assim, comigo. Tá. Entendeu? A troca é muito interessante. A primeira palavra vazia, Fran, você está se referindo à primeira pergunta, né? Cadê? Como você tem se enxergado por dentro, né? É, fia. Mas não é vazio, não. É vazia de amor, é. E essa sensação é muito esquisita, né? Mas isso é só uma sensação. E as sensações não significam a realidade. E é isso que a gente tem na nossa consciência. E agora a gente vai puxar de dentro para fora, para encontrar onde é que está a sensação. Nesse caso aí, a sensação de preenchimento, né? A sensação de transbordar de amor. Então, eu vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou dar 3 minutinhos para fazer um pipi, tá? E aí a gente volta para a indução. Eu tô no picture in picture. Volta, minha filha. Para voltar para a gente fazer a indução, tá? 3 minutinhos, porque tem que estar bem relaxada. Então, assim, fone de ouvido, corpinho relaxado, então sem vontade de fazer xixi. Como eu tô aqui há 1 hora falando, é possível que vocês tenham vontade de fazer um pipi, tá? 3 minutinhos e já voltamos.
Prontas, meninas? Então vamos lá procurar um lugar bem confortável, onde você não seja interrompida, de preferência, né? Porque quem tem criança em casa nunca se sabe, ainda mais nas férias. Mas vamos procurar esse momento de você com você mesma. E agora você vai fechar os olhos e só vai abrir novamente quando eu pedir, tá? Eu preciso que você se entregue, que você não procure compreender o que está sendo dito, não procure significados, porque isso vai te tirar do instintivo, do reptiliano, e vai te trazer para o raciocínio, para o córtex. E todo o nosso trabalho é feito no instintivo. Então se entrega como se você fosse um bebê recém-chegado no mundo. Não precisa nem entender as palavras, porque bebês de verdade só entendem a energia. Então, só sinta, só se entregue. Feche os olhos, respira fundo. Vamos absorvendo o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. E agora inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz, enchendo a barriga de ar na respiração abdominal. Vamos enchendo a barriga de ar, tá? O ar entra e sai pelo nariz. Presta bem a atenção no ar que entra, no ar que sai. E não se preocupe com mais nada. Nem a câmera, nem o cabelo. O ar entra e sai pelo nariz. Agora você presta atenção na sua cabeça. Presta atenção no seu couro cabeludo. Foca a sua atenção aí. E continue respirando normalmente. Mantendo a atenção na respiração. Você está induzindo o relaxamento do seu couro cabeludo. Presta atenção nas sensações que você tem aí. Agora a gente vai relaxando os músculos da cabeça, começando pela nuca, testa, sobrancelhas, olhos. E a respiração se mantém
profunda. Os músculos do seu rosto relaxam, o maxilar, a mandíbula, a boca. Presta atenção na língua. Faça com que a língua fique relaxada. O queixo. Agora o pescoço. Dá uma relaxada mais profunda. E então foca a atenção nos ombros, liberando as tensões desse lugar. Sinta os seus ombros relaxados. Relaxa os braços, toda a extensão dos braços até as mãos. Libera a tensão dos punhos, dos dedos. E então foca a atenção no peito. No abdômen, em todos os seus órgãos internos. Faça uma respiração ainda mais profunda, tomando consciência de todos os órgãos internos. Leva sua atenção agora para o quadril, toda a estrutura do quadril, pernas. Respira profundamente e vai relaxando. Vai relaxando toda a extensão das suas pernas, eliminando a tensão dos joelhos, descendo a panturrilha, descendo os tornozelos. E então foca a atenção nos seus pés. E foca a sua atenção aí com todo o carinho, com sentimento de gratidão por nos guiar toda a nossa vida, sustentando nosso peso, nosso caminho. E então, na sua mente, você olha para os seus pés, enxerga os seus pés. Você está descalça, veja os dedinhos. Mexa bem, observa bem os dedinhos do pé. E então você olha ao redor. Você vai ver que seus pés estão num lugar que tem grama. O chão é todo gramado, lindo. Começa a olhar para esse lugar. Observa o que tem ao redor. Olha para a sua direita. Olha para a sua esquerda. Olha para frente. Sente a grama sob os seus pés. Quando você vai pisando suavemente, você vai sentindo o toque dos seus pés na grama. Faz isso. Observa como é a sensação. E agora você olha para frente e vê que na sua frente tem um caminho. Vai andando por esse caminho, vai seguindo com calma.
um passo depois do outro. Enquanto você anda, você olha de novo para a sua direita e observa o que é que tem do seu lado direito. E vai caminhando, vai andando. E agora você olha de novo para a sua esquerda. O que é que tem à sua esquerda? E vai caminhando, respirando fundo, sentindo o ar desse lugar. Inspira e aproveita o caminho. Agora você vê ali adiante que o caminho tem um fim. E quando ele chega ao fim, tem uma escada que desce. E logo em frente à escada, lá embaixo, tem uma porta. Você ainda não desce. Você para e olha. São 7 degraus dessa escada. Conta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo degrau. Esses degraus são feitos de quê? Como eles são? Grandes, pequenos, madeira, pedra, grama, tapete. E agora você olha e observa que tem um corrimão, uma proteção lateral dessa escada. Se você quiser, pode se apoiar. Você pode se apoiar com uma das mãos ou com as duas, como preferir. E então, você dá o primeiro passo para descer essa escada. Essa escada sempre desce. Você desce o primeiro degrau, depois o segundo, agora o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo degrau. E então você está de frente para essa porta. Aqui você para. Olha bem cada detalhe dessa porta. A cor, o formato, o material, a textura. Você pode tocar na porta se quiser. Agora você observa a maçaneta dessa porta. Essa porta tem maçaneta? Ela é redonda? Quadrada? Observa a forma que essa maçaneta tem. De que ela é feita? Qual a temperatura? E com uma das mãos você pega e abre a porta. Você abre a porta, entra e fecha a porta. Observe esse lugar. Observa tudo o que tem ali dentro. Cada detalhe importa. Você vai caminhando, explorando esse lugar, conhecendo. Observa o que tem nas paredes. Esse lugar tem paredes? Esse lugar tem algum móvel? Como ele é? Observe como uma criança curiosa, desprovida de julgamento. Só observa. E ali adiante você vê que tem algo para que você possa se acomodar. Tem um lugar aguardando você. E pode ser qualquer coisa. Uma cadeira, uma almofada, uma pedra, uma rede. O que você enxergar que for confortável para você.
Então você vai até lá e se acomoda confortavelmente. Ajeita bem o teu corpo, como se você fosse ficar ali por muito tempo. Aproveita e larga o teu corpo. Entrega o teu corpo para que você consiga realmente se sentir muito confortável. E ali, nesse lugar, você fecha os olhos e respira profundamente. Sente o cheiro desse lugar. Você consegue identificar algum perfume? O ar é fresco, está agradável. Inspira profundamente e sente que seu corpo está pesando cada vez mais. Você vai se entregando, se relaxando. Agora você vai respirar profundamente, absorvendo o ar pelo nariz e soltando o ar pelo nariz também, 2 vezes. Lá no alto desse lugar, desce uma luz branca muito forte. E ela entra no centro da sua cabeça. Sente essa luz entrando. Ela traz uma sensação de frescor e ela vai descendo, penetrando todo o seu corpo, preenchendo sua cabeça, pescoço, peito, abdômen, preenchendo todos os seus órgãos internos, os braços. Ela vai descendo, descendo, preenchendo o teu quadril, pernas, joelhos, vai descendo, preenchendo os seus pés. Respira profundo de novo. E aí, nesse lugar, só nesse lugar, você abre os olhos e observa o teu corpo. O seu corpo que está cheio de luz. Deixa essa luz agir em você. Pronto. Agora a luz aos poucos vai diminuindo. Seu corpo vai voltando ao normal e você observa que ali adiante se aproxima uma criança de você. Essa criança vai na sua direção. Olhe dentro dos olhos dela. Se permita dar um abraço, se acolher. Abrace essa criança e entrega tudo de melhor que existe em você. Amor, carinho, afeto, cuidado, respeito, admiração. E respira fundo. Presta atenção se essa criança tem algo a te falar, ou se simplesmente ela te diz tudo através do olhar dela. Se você sentir vontade, faz um carinho nela. A criança sorri para você. E agora ela volta tranquilamente para o lugar de onde veio.
Ela vai caminhando. Observa a forma como essa criança caminha. Ela vai seguindo e, como se fosse fumaça, ela vai sumindo aos poucos até desaparecer. E agora, de novo, você está sozinha nesse lugar. Presta atenção de novo em você. Se permita se dar um abraço aí. Se dê um abraço com vontade, com carinho. E respira fundo. Aí, nesse lugar, agora você coloca as mãos na sua cabeça. Uma de cada lado, ou uma em cima, outra embaixo, na frente, como você se sentir mais confortável. E respira fundo. Pronto. Então você olha de novo tudo ao redor. Observa o que existe aí, nesse lugar. Você pode se levantar aí dentro desse lugar. Ficar de pé e observar tudo. Esse é o seu lugar seguro. É nesse lugar que você virá todas as vezes durante os próximos 49 dias. Observa de novo. E então você começa a caminhar. Vai seguindo em direção à porta por onde você entrou. Quando você chega na porta, você olha de novo para o lugar. E num gesto de gratidão, você agradece por ter tido a chance de acessá-lo, de entrar nesse lugar. Honra esse momento. Você abre a porta, sai e fecha a porta. E olha para a escada. Aquela escada que você desceu, agora você vai subir. Você coloca o pé no primeiro degrau e vai subindo, um pé de cada vez. Segundo degrau, terceiro degrau, quarto, quinto, sexto, sétimo degrau. Pronto. Agora você está de novo no caminho. O caminho que te trouxe até aqui. Você pode seguir de volta para o ponto de partida com calma, com tranquilidade. Enquanto você anda, você observa para a sua direita tudo que tem nesse lugar. Vai andando e olhando para a esquerda, vai caminhando, olha para frente e vai seguindo, caminhando, até que você chega ao ponto de partida. Olha de novo tudo ao seu redor, com calma, sem pressa. E observa todos os detalhes. Observa a grama, observa os seus pés, mexe os dedinhos. Agora olha para as suas mãos, observa as suas mãos, as palmas das mãos, o dorso das mãos, os dedos, as unhas. Olha bem para as suas mãos. Lá nesse lugar, esfrega as mãos, esfrega uma na outra. E aqui, de volta, junto com o seu corpo físico, esfrega as suas mãos também. Esfrega uma na outra. Observa a sensação física. E quando ela estiver quentinha, passa no seu rosto com carinho.
Mexe seus pés e vai acordando aos pouquinhos. Pode se espreguiçar, se bocejar. E no seu tempo, abre os olhos. Todos bem? Lili, tudo ok? Beleza. Muito obrigada por você se permitir. É sempre assim, mas essa dimensão tá dentro da gente. Essa experiência, ela é maravilhosa. Então, grava que não precisa entender com a mente. A sua alma sabe. Aqui a gente abriu um campo, o campo foi iniciado. A prática que você fez agora vai começar a atuar em você com suavidade, inteligência, no tempo da sua alma. Então não se cobre, tá? Essa indução, ela pode ser repetida e deve ser repetida todos os dias até o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, com um novo assunto, a gente vai fazer uma nova indução e assim a gente vai aprofundando cada vez mais, tá? É como se fosse um ritual de reconexão. Não leva tanto pro acadêmico que eu mostrei aqui agora. A ideia é só sentir. É como se fosse um cafezinho diário que você vai ter com a mulher que você está lembrando que é. Tá? A cada repetição, você vai sentir algo dentro de você começando a se alinhar. Mas talvez você também não sinta dentro de você. Talvez você perceba na reação das pessoas no seu dia a dia. É tudo muito sutil, mas é real. Então confia no processo. Confia em você mesma, tá? A sua essência tá viva. Ela só tá abafada pelos ruídos da sua história, da nossa história. Agora você tem uma bússola dentro de você que você está começando a aprender a manipular. Então é importante, fundamental, mais do que importante, se entregar no processo. Não tenta controlar, não tenta compreender, só faz. Como se fosse um bebezinho, como eu falei. Ah, se eu falei para pisar na grama e você pisou na água, aceita, porque é o que a sua alma está te entregando agora. E assim vai, tá? Então a gente tem que manter o reptiliano no controle e deixar o nosso consciente fora do controle. Se apagar, apagou. Deixa, dormiu. Você vai acordar quando for necessário. Você vai acordar quando a sua mente, quando a sua mente não, quando a sua alma achar que é necessário. Simples assim, como um bebê, sabe? Então, até o nosso próximo encontro, eu quero que vocês levem com vocês uma frase muito bonita, que faz a gente chorar, né? Não sei vocês, mas eu choro à toa. Então, você é filha do amor, neta da sabedoria e um canal de cura. Você não tá sozinha. Estamos juntas nesse caminho de volta para casa. Gratidão pelo encontro e pela oportunidade de dividir isso com vocês, tá? O grupo tá aberto. Se vocês quiserem, podem repetir hoje de noite, tá? Dúvidas, qualquer coisa, qualquer troca, o grupo tá lá. Eu vou estar sempre no suporte para vocês, tá bom? Daqui a pouco, não sei, depende da internet, eu disponibilizo a gravação e o áudio da indução para vocês fazerem só o áudio, só a indução, tá? Beijo grande, meus amores. Uma ótima semana para vocês.